Olá, meus amigos, salve Maria, fala jovens, vocês estão bem por aí? Muito feliz em poder partilhar hoje sobre as virtudes essenciais para o apóstolo, para aquele que tem o desejo de evangelizar. E num dia também tão especial, né? Esse vídeo está indo ao ar dia 27 e no dia 28 de abril é dia de São Luís Maria Grignion de Montfort, um dos maiores santos da Santa Igreja Católica, um grande apóstolo e que tem muito a nos ensinar. São Luís é aquele que numa mão nos impelia, né? Nos chamava a levarmos a Santa Cruz e na outra mão o Santo Rosário. Um grande amigo do crucificado e um dos maiores devotos da Santíssima Virgem de todos os tempos. Então, São Luís que nos ensina tanto, que ele rogue por nós a Deus, a que o Espírito Santo nos ilumine e também a Santíssima Virgem esteja conosco a meditarmos e colhermos com fruto este tempo deste vídeo de agora, tá bom? Então, sempre que nós vamos construir um edifício, não que eu tenha esse costume e o faça sempre, mas nós sabemos que para a construção de um edifício é necessário bons alicerces, né? Isso já está na Sagrada Escritura, quando nosso Senhor diz para construir a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Então, o alicerce é essencial, né? Porque construindo bons alicerces, sustentamos o peso do prédio, da construção que vem. Ou ainda, quanto mais alto queremos fazer um prédio, mais profundo e mais firme devem ser os alicerces, os pilares de sustentação. E numa vida de apostolado não é diferente, não é? Se nós queremos então construir boas obras de evangelização, se nós queremos construir obras que deem frutos, nós precisamos de raízes profundas. E eu vou então aqui apresentar algumas dessas raízes, virtudes e compromissos essenciais para uma boa evangelização e principalmente uma evangelização com frutos segundo a vontade de Deus. Então é claro que eu acho que isso, acredito que boa parte dos que assistem já tem isso muito claro, mas eu não posso começar a falar de evangelização sem antes falar que o requisito mínimo para nós sermos bons apóstolos com uma vida frutuosa, é uma vida de santidade. Não é ser santo para evangelizar, né? Claro, porque senão nenhum de nós poderia falar sobre santidade, poderia evangelizar. Mas é a busca firme, concreta, por uma vida reta, uma vida santa, em comunhão com a Santa Igreja. Eu já vou me aprofundar nisso quando eu vou usar a vocação dos 4 primeiros discípulos, que está em São Lucas capítulo 5, né, da pesca milagrosa. Eu vou me aprofundar mais nisso, mas esse é um ponto básico, essencial para começarmos a evangelizar. Tanto que, por exemplo, Saulo, São Paulo, quando ele tem um encontro com a luz que o cega, primeiro ele passa por esse processo, de perguntar a Deus qual é a sua vontade, de passar por Ananias, para que ele rezasse por ele, para que caíssem as escamas dos seus olhos, para que ele enxergasse a verdade, para que ele se alimentasse das verdades de Cristo, para depois evangelizar. A samaritana, da mesma forma, não sei se você se recorda, mas em João 4, a samaritana ela se torna uma grande evangelizadora. Ali, depois, ela chama e traz para Cristo muitos samaritanos. Mas primeiro, ela reconheceu ao Cristo como Senhor, como Redentor. Ela trouxe as suas mentiras à tona. Ela abandonou a sua vida e as suas roupas velhas e bebeu da água da vida eterna. Então esse processo é essencial antes de sermos bons evangelizadores, entre aspas, temos que ter esse encontro com a verdade, beber da água do Cristo. Mas vamos lá. Primeiro ponto,
Aqui eu vou usar Dom Fulton Sheen, tá? Dom Fulton Sheen está no processo de canonização. Inclusive, ele auxiliou na construção da minha diocese. Somos agraciados. O livro A Vida de Cristo, esse é o volume número 1, tá? O meu é dividido em 2 volumes, mas são os comentários de Dom Fulton Sheen do Santo Evangelho e da Vida de Cristo especialmente, certo? Então, Dom Fulton Sheen diz que quando o Senhor chama a si os homens, por exemplo, em São Lucas, no capítulo 5, na vocação dos 4 primeiros discípulos, que ele chama Pedro, André, João e Tiago. Depois, na vocação de Levi, São Mateus, né, o Senhor chega e chama, segue-me, larga tudo e segue-me. Dom Fulton Sheen diz que quando ele diz segue-me, ele está introduzindo a ideia de que o homem deve ter responsabilidade sobre o próximo, sobre o outro homem. E isso é um peso muito grande, que não, claro, um peso não para nos oprimir, pois esse chamado ele é fruto da misericórdia de Deus. Não pode ser um peso que nos cansa. Aliás, não pode ser um peso que nos oprime, que nos impede de caminhar. Pode até nos cansar, né? Sendo mais claro. É um peso, uma responsabilidade grande que recebemos em mãos. E temos que saber lidar com ela. E responsabilidade exige zelo, exige compromisso, exige responsabilidade, é claro. Por exemplo, quando nós temos a responsabilidade de cuidar de algo. A sua tia diz, fique aqui com seu priminho, bebê. Ou exige um zelo. Se você não é pai ou mãe, assim como eu ainda, você vai ficar um pouco tenso. Nossa, e se eu derrubar? E se ele chorar, o que eu faço? Então a gente cuida com um maior zelo, um maior cuidado, um maior carinho daquele priminho, daquele irmãozinho, daquele bem precioso, daquela vida. Então nós temos que captar, né, receber essa mensagem do Cristo, que quando nós vamos também evangelizar, estão sendo colocadas em nossas mãos almas, pessoas, histórias. E isso é muito grande. E isso exige muita responsabilidade. Assim como nós teríamos medo ou ficaríamos um pouco tenso em carregar um bebê, também temos que tremer de zelo, né, de desejo interior, de cumprir bem o ofício de cuidar das almas. E eu já vou, no último tópico, né, tratar sobre como tem que ser esse cuidado das almas. Não é nas nossas próprias mãos, né, claro. Não é com a minha própria força, porque eu não tenho. Mas é um peso grande. Aqueles a qual nosso Senhor Jesus Cristo diz, vós sereis o sal da terra. Deveis ser o sal da terra, a luz do mundo, a luz que ilumina a cidade. Esse é o chamado do apóstolo, a alma do apóstolo, que brilha. Por exemplo, os santos são este brilho, esse brilho que é colocado em cima da mesa e ilumina toda a casa. Então Deus nos chama a essa responsabilidade. Deus, ele se encarna através da Santíssima Virgem, a encarnação do Verbo Divino. Então, Deus escolheu usar da natureza humana de Nossa Senhora para começar a obra da redenção. E Dom Fulton Sheen também diz que ele continua, né, o Cristo continua a trabalhar por meio de outras naturezas humanas, através de nós, que começa nos 12 apóstolos, mas chega a nós esse chamado. Através da nossa natureza humana, através de nós homens, a graça de Deus quer agir. E age. Os santos, repito mais uma vez, são o exemplo e a força dessa continuidade da obra do Senhor. Ele diz, aqueles que virão depois de mim farão obras maiores que as minhas. Então Cristo continua a manifestar sua graça através dos homens. Então nós devemos e temos esse chamado
de ser a extensão dos braços de Cristo, de ser a extensão da voz de Cristo ao mundo. Então, Cristo coloca a conquista moral de todo o mundo, a conquista do coração dos homens, da alma dos homens para serem conduzidas aos céus, coloca também nas mãos de nós homens. Um grande chamado exige uma grande resposta. O faça-se em mim segundo a tua palavra. E muitos pregadores e servos têm uma responsabilidade e são responsáveis pelas formações das almas. Tanto do lado bom, e também temos que estar atento para o lado negativo, na formação de almas doentes, escrupulosas, feridas. Quando o pregador ou o servo dispersa as almas, porque age de forma humana, não de forma divina. Já vou entrar no ponto do porquê que age de forma humana e não de forma divina. Mas também seremos cobrados por ser dispersadores de almas, né? Pelas almas que perdemos. Então essa responsabilidade exige que nós conheçamos aquilo que estamos propagando, que amemos aquilo que estamos propagando e que possamos dar o exemplo daquilo que dissemos. Logo após ao chamado dos 12, São Lucas narra no capítulo 6, versículo 12, quando Jesus chama os 12 discípulos e depois senta com eles e ele começa a ensinar como deveria ser a conduta desses discípulos. Então você que é um evangelizador ou tem o desejo, né, de evangelizar de qualquer forma que seja, é necessário que leia e estude um pouquinho isso aqui. Porque quando Jesus chama os seus discípulos, ele dá esses mandamentos. Ele começa com as bem-aventuranças. Eu quero dar o destaque aqui para felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Já vou explicar por quê. Mas então, ele dá as bem-aventuranças, seguindo a ordem do Evangelho de São Lucas, tá? Depois ele fala de que seremos perseguidos, fala dos falsos profetas já, fala do amor aos inimigos, fala sobre o sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Né? Então, com misericórdia o Senhor nos chama e nos chama a ser misericórdia. Tá? Então, isso é essencial para a nossa caminhada. E depois segue muitos outros versículos, mas diz especialmente disso que eu acabei de dizer, da responsabilidade de darmos o exemplo daquilo que falamos. Ele diz sobre o homem tirar primeiro a trave do teu olho, para depois ver o cisco no olho do irmão. Né? Então, esta força do exemplo, e aqui a Bíblia de Jerusalém traz as condições do zelo, certo? Então diz, pode acaso um cego guiar outro cego? Os dois caem no buraco. Então precisamos estar enxergando, em contato com a verdade, para podermos então também conduzir, ser pastor de outras almas, e pastor com cheiro de ovelhas, como enfatizou o Papa Francisco. E eu quero aproveitar o gancho aqui da bem-aventurança, o primeiro versículo, né? Que é felizes vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Para entrar no segundo ponto, no segundo tópico, né, da nossa aula, que é a simplicidade e a confiança em Deus. A primeira bem-aventurança que é colocada para nós é a pobreza. E a pobreza aqui não necessariamente a pobreza em si material, né? Mas o espírito de pobreza com que se vive mesmo tendo os bens materiais. Gilbert Keith Chesterton, ele diz que quando o homem quer realizar grandes obras, quer descobrir novos fenômenos, ele reúne grandes nomes e reúne os especialistas. Porém, Cristo, para realizar a sua obra, ele chama 12 homens simples e pobres, que não tinham nada a oferecer além da sua miséria. E continua a chamar, a ter predileção pelo simples de coração.
desse simples é que é o reino de Deus. E se nós queremos dar ao outro o reino de Deus, primeiro ele tem que ser nosso, certo? Nós temos que então ter um coração simples, pequeno, que se apequena. E aqui no capítulo 5 de São Lucas, Jesus ele chega, para a pesca milagrosa, ali para o chamado dos discípulos, e no versículo 2 diz assim: ele viu 2 pequenos barcos parados. Os barcos eram pequenos, eram simples. As entrelinhas da Sagrada Escritura revelam isso a nós. Também São Tiago diz, Deus ele dá a sua graça aos humildes, mas rejeita aos soberbos e orgulhosos. Então é necessário esse coração que se abandona em total confiança ao Cristo. Aquele que é simples, ele sabe que ele não pode nada. Aquele que é simples e pobre sabe que não tem nada, mas que tudo que ele tem vem do Cristo. Então ele tem uma confiança grande no Senhor. Então aqui a confiança ela é resultado da simplicidade. No versículo 5 da vocação dos 4 primeiros discípulos, São Pedro diz: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem apanhar nada, mas, por que mandas, lançarei as redes? E muitos aqui colocam isso aqui como uma afronta, como se São Pedro estivesse afrontando ao Cristo. Mas isso aqui é um ato de confiança de São Pedro, é um ato de fé. E quando São Pedro lança as redes com confiança no Cristo, a pesca é milagrosa. Quando lança com as suas próprias forças e fora do tempo de Deus, a pesca é sem peixes, não é uma pesca, é só uma tentativa. E a barca que eles estavam retrata a igreja. Tanto que o Evangelho conta que Jesus ele sobe na barca de São Pedro. Isso já é profético, subir na barca de Pedro, subir na barca da igreja, porque sobre Pedro se edificou a igreja do Cristo, sobre o Santo Padre, o Papa. Então, essa barca e que vêm os peixes para a barca é uma representação da evangelização. Quando nós lançamos as redes e puxamos as redes para a barca de Cristo, certo? Então nós pescamos para a Santa Igreja Católica. São Cirilo diz, que São Tomás retrata na Catena Áurea, São Cirilo diz: isso prefigura o que estava para acontecer. Os pregadores da doutrina evangélica não trabalham em vão quando estendem suas redes, mas sempre aumentam novas comunidades para a Igreja de Deus. Então a evangelização é essa pesca, que nós temos que lançar as redes de acordo com a voz do Cristo, buscar a vontade do Cristo, o tempo do Cristo, não no nosso. Isso é essencial. Fazer as coisas no tempo e da forma de Deus, não da nossa própria forma. E isso também, então, exige responsabilidades, porque como eu posso cumprir a vontade de Deus se eu não sei qual é a vontade de Deus? Como eu posso confiar e me abandonar naquilo que eu não conheço? Aqui, por exemplo, no capítulo anterior, no capítulo 4, Jesus realiza a cura da sogra de Pedro. Então São Pedro já tinha tido um milagre dentro da sua casa, na sua vida. Mas ele não conhecia o Cristo. E aqui na pesca milagrosa, ele larga tudo e segue a Cristo porque ele conhece a Cristo. Então nós temos essa responsabilidade de conhecer a Cristo, e nós conhecemos a Cristo a partir da vida interior. E aqui eu entro no capítulo 3º dessa aula. Então, no capítulo 3 dessa aula, sobre as virtudes essenciais para o apostolado, iremos tratar então da vida interior e da vida mariana. Quando nós lemos aqui, nós reparamos que as redes rompem quando São Pedro puxa, são tantos peixes ali, e as redes se rompem. Santo Agostinho diz que as redes se romperem
são um sinal das heresias que a igreja iria sofrer. E ainda sofre, né? Claro. E nos tempos de heresia, o Senhor sempre levanta santos para combatê-las. Não é? Então, por exemplo, na época da revolta protestante, na Espanha o Senhor já levantava Santa Teresa, São João da Cruz, São João de Ávila. E sempre na história da igreja foi assim, né? Nós ganhamos Santo Afonso Maria de Ligório, grande doutor da oração, doutor da igreja, e assim por diante. E para esse nosso tempo, em que parece que todas as heresias se juntaram e vieram viver e voltar no nosso tempo, Deus também quer levantar grandes santos. E grandes aqui, não se assustem, achando que serão novos São Luís Maria Grignion de Montfort ou novos São Tomás de Aquino. Isso seria muita presunção nossa, né? Vamos nos abandonar na mão de Deus e isso basta. Mas tem aqui o retrato de Santa Teresa de Lisieux, que é doutora da igreja, né? uma doutora de 24 anos, jovem, padroeira das missões sem sair de um convento. Então, a gente tem muito a ideia de apostolado ligada com pregação, com sair para as ruas. E não é somente isso. E isso, na verdade, é uma consequência, é um chamado específico também. Mas Santa Teresa, ela é padroeira das missões, tá? Sem sair de dentro de um Carmelo. Então, é essencial a vida interior para essa vida de apostolado. Como vou ouvir a voz de Deus? Como vou reconhecer minha pequenez? Porque aqui São Pedro ele diz, no versículo 9, né? Versículo 8. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele reconhece a sua pequenez e a sua miséria. E onde reconheceremos isso? Aonde alimentaremos a nossa alma? É na vida interior, na vida de oração. E aqui vou deixar o link aqui nos comentários, a recomendação do podcast da Ana Paula Barros, da Salus in Caritate, que ela está fazendo esse caminho do início da vida interior, para aprendermos o que é oração, o verdadeiro amor, e assim por diante, os graus da oração, porque nós precisamos de uma profunda e alicerçada vida interior para que os nossos apostolados e a nossa evangelização dê frutos. Nesse livro aqui, Alma de Todo Apostolado, é um livro assim essencial para quem quer evangelizar, para quem já tem uma vida de apostolado ou quer ter. Um dos títulos, logo no começo aqui na página 55, um dos títulos do capítulo é As obras são o transbordamento da vida interior. Então, se as obras elas transbordam aquilo que temos interiormente, ou a boca fala do que o coração está cheio, diz o Santo Evangelho, é preciso então ter uma vida interior profunda e séria. Porque senão, quando formos abrir a boca para falar, vamos falar besteira. Nós damos para o próximo aquilo que está no nosso coração. E se temos um coração ferido e amargurado, vamos cuspir amargura, vamos cuspir ferida. E se temos uma alma e um coração ferido, vamos querer transformar o outro também em corações feridos. Tá? E isso é muito doloroso, isso é muito custoso para arrumar depois. Nós temos que levar ao outro as palavras do Cristo. Nós temos que levar para o outro o sopro e a vida do Espírito Santo. E para isso precisamos então estar repletos dessa graça. E aqui eu quero enfatizar dentro desse capítulo da vida interior a devoção ao Espírito Santo de Deus. Ele que é a vida da igreja também é a vida do apostolado. É Ele quem penetra os abismos da alma. Não são as nossas palavras, não são as palavras bonitas que convencem, mas é o Espírito Santo quem convence. É Ele quem faz o nosso coração uma fonte de luz do céu. É Ele quem penetra com chamas ardentes nossa alma.
É Ele que é a força dos fracos, é Ele que é o doutor dos humildes, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Divino. É isso que nos ensina Santo Agostinho. E nós precisamos, essa devoção é linda, e como nós precisamos, como nós somos sedentos e necessitados de estarmos abandonados com cega confiança nas mãos do Divino Espírito Santo. É Ele quem faz a transubstanciação, é Ele quem transforma o pão em corpo, e é Ele quem pode também pegar as nossas misérias e transformar em algo divino. É o Espírito Santo de Deus que nos faz santos, que ilumina as escuridões e os cantinhos escuros da nossa alma. É Ele quem nos dá os seus dons de santificação. Então é um chamado à vida interior e também à devoção e ao amor ao Espírito Santo. E claro que não só ao Espírito Santo, mas também à Santíssima Virgem. E aqui, como eu disse, sobre São Luís Maria, vou terminar a nossa aula utilizando o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, nessa edição da minha Biblioteca Católica. Porque, claro, todos os santos entenderam muito bem a confiança, o abandono, todos eles entenderam isso, podemos dizer, quase que perfeitamente. Os santos de altas moradas, por exemplo. Mas São Luís ele entendeu de uma forma especial e nos ensina de uma forma especial. Especialmente, quero dizer aqui, com a consagração à Santíssima Virgem, a Jesus, a sabedoria encarnada por meio da Santíssima Virgem. E aqui no tratado eu vou utilizar o número 151, que São Luís diz assim: esta devoção, a consagração à Santíssima Virgem, quando realizada fielmente, é um meio perfeito de se assegurar que o valor de todas as nossas boas obras esteja sendo usado para a maior glória de Deus. Isso é, para nós que somos fracos, miseráveis e não temos nada de bom, isso aqui é um consolo para a nossa alma. Essa devoção à Santíssima Virgem, esse abandono à Santíssima Virgem, faz com que todas as nossas obras sejam boas. As nossas obras, elas são manchadas, A nossa evangelização, as nossas atitudes, elas são manchadas, nos ensina São Luís, pelo amor próprio, pelo orgulho, pelas nossas inclinações. Mas a Santíssima Virgem, ela sabe o que agrada a Deus e sabe transformar essas obras manchadas em obras de louvor a Deus. E é para isso que nós nascemos, para louvar a Deus eternamente no céu e fazer isso também através da fé aqui na terra. Então, Nossa Senhora, ele diz, a quem entregamos o valor e o mérito das nossas ações, boas ações, ela sabe perfeitamente bem onde está a maior glória de Deus. E o servo devoto da Santíssima Virgem, ela transforma, as palavras, pensamentos e etc. para a maior glória de Deus. E São Luís usa, por exemplo, o exemplo da maçã. Um servo quer dar a maçã para o rei. Porém, ele não sabe preparar a maçã. Ele não tem um lugar propício para dar a maçã ao rei. Então, Nossa Senhora é aquela que deixa a maçã brilhando, uma maçã de ouro, coloca numa bandeja digna do rei, e ela própria, a rainha, entrega o presente do servo ao rei. É isso que Nossa Senhora faz com as nossas obras. E quem é evangelizador, ou seja, todos nós batizados que temos o compromisso de evangelização, precisamos dessa devoção. São João Paulo II, São Pio X, Pio XII, Leão XIII, vários papas aprovaram e fizeram muito uso dessa devoção, muitos santos fizeram, São Padre Pio. Então, São João Paulo II diz que o tratado foi o seu livro de cabeceira.
Então, como é lindo termos uma mãe a quem confiar essas nossas obras manchadas e feridas, mas saber que elas encontram valor diante de Deus. E diz São Luís, até mesmo pegando um alfinete do chão, essa obra pode ter um grande valor meritório, um grande valor para o louvor e a glória a Deus. Então, essas são algumas virtudes essenciais para o apóstolo e também para os nossos apostolados. Espero que vocês tenham gostado, compreendido esse conteúdo. Agora eu convido você a parar um pouquinho, a fazer uma oração, né? Como nós fizemos, eu fiz uma breve oração num comentário, entregando nas mãos de Deus esse momento, pedindo a intercessão de São Luís Maria, que você possa também fazer sua oração, para isso tudo que foi partilhado aqui dar frutos na sua alma, e frutos de ação, de concretude. Tá bom? Então deixo esse convite a você e também que compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tá bom? Então recorramos à Santíssima Virgem. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.